E nesse vídeo eu vou sacar mais $100 em Bitcoin para minha carteira de 10 anos. E hoje é dia 15 de março de 2026 e o Bitcoin está cotado próximo de $72 mil. Então essa carteira Green Wallet, era Green Wallet, agora Blockstream App, ela tá com uma nova funcionalidade, né, de troca. Então a gente consegue ver aqui, clicando em troca, a gente pode trocar Bitcoin on-chain para Bitcoin na rede da Liquid. E a gente também pode fazer o inverso. Mas vamos clicar aqui em dólares, a gente consegue, ó, trocar dólares, né? Agora tem um mínimo. Deixa eu ver, $20 na rede da Liquid diretamente para Bitcoin, né? E vou pagar aqui como se fosse quase 50 centavos, né? Vamos botar aqui 100 só para a gente ver como que fica, ó. Novamente 50 centavos, vou pagar aqui em taxa, né? Então é legal comprar um pouquinho mais aqui só de taxa, você pagaria 50 centavos. E o interessante aqui é que ele vai direto, né, para a rede on-chain. Ok, então vou clicar aqui em receber Bitcoin, carteira de 10 anos, vou escanear aqui esse QR Code e agora eu vou sacar da Coinbase e eu vou pagar aqui 40 centavos de dólar. Aí novamente a Coinbase ela pede algumas informações. Muito bem, enquanto não chega aqui, ó, dá para clicar aqui em transações, enquanto não chega aqui a informação de que foi enviado para a blockchain, vamos analisar um pouquinho, né, do Bitcoin no tempo semanal e também vamos fazer análise de alguns indicadores, tá? Então a gente consegue ver aqui que no gráfico semanal, né, ele está em escala logarítmica. Esse indicador aqui em roxo, tá? Ele é o custo médio para você produzir um Bitcoin. Então, por exemplo, os mineradores gastam com maquinário, gastam com energia elétrica, né, com manutenção, enfim. E essa média de custo, né, para você produzir um Bitcoin, ele está nessa faixa de 63 a 75 mil dólares praticamente, tá? Então, historicamente, isso sempre foi, ó, pontos ótimos de compra de Bitcoin, tá? Agora é o seguinte, tá? Não fica moscando aí. Ah, não, quando o Bitcoin passar mais um tempo aí eu vou comprar e etc. Ó, quando ele sai dessa zona, geralmente ele passa por uma corrida de alta, tá vendo? Ó, sai da zona, corrida de alta. Ó, corrida de alta. Ficou na zona, mais uma corrida de alta, tá vendo? Ó, sempre que ele sai aqui dessa zona, pode acontecer aqui como 2015, pode, mas assim, o Bitcoin era muito desconhecido naquela época, né? Então todas as vezes que a gente bateu nessa zona aqui foi uma grande oportunidade, tá? Ele passou algumas semanas, assim como tá passando algumas semanas aqui. E o engraçado eu até postei esse gráfico aqui no X, seu gráfico arco-íris do Bitcoin. Então a gente tem algumas zonas aqui, né, como a zona do máximo bobo, né, que é o vermelho. Você está comprando nesse máximo aí, você é um bobo. Ou se você está comprando aí na faixa azul ou verde, você está comprando Bitcoin extremamente barato. E nessa linha roxa é Bitcoin morto. Então a gente está exatamente na faixa de Bitcoin morto. E é engraçado porque quando a gente olha esse gráfico parece fácil, né? Diz, é só comprar aqui e vender aqui, comprar aqui e vender aqui, comprar aqui. Mas não é tão simples assim, né? Quando chega nessa faixa aqui de Bitcoin morreu, você não quer, ninguém quer comprar e todo mundo fica dizendo que vai para zero, que vai cair mais, né? E quem se interessa para comprar diz, não, eu vou esperar mais porque vai cair mais, né? Mas é muito interessante. Mas vamos dar uma analisada em outro indicador, né? Que são as médias, que são essa média aqui de 50, que é a amarela, e essa média aqui em azul, que é a média de 20. Em um bear market, né, ele geralmente toca e não retorna mais essas médias, né? Se a gente vê uma volta aqui para essas médias e quem sabe rompendo, isso quem sabe configuraria, né, uma nova configuração e a gente finalmente fazer o rompimento dessas médias. Se a gente vir para o gráfico diário, a gente consegue ver que ele está aqui dentro, ó, das médias, né, de 20 diários e de 50. Isso é ótimo, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. Apesar daqui ter acontecido isso, né? O Bitcoin não conseguiu engatar novas altas, mas se a gente observar atrás, quando isso acontece, ó, o preço ele fica entre as médias, ele tende a subir depois, né? Aqui, então, ó. Mas a gente também pode olhar outra coisa, por exemplo, o cruzamento das médias, né? Quando a azul cruza para cima da amarela, ó, cruza para cima da amarela, a gente tem uma corrida de alta, tá vendo, ó? E quando ele cruza para baixo, tá vendo, ó? A gente tem aqui uma corrida de baixo. Então, ó, cruzou para baixo, o preço caiu, ó, cruzou para baixo, o preço caiu. Cruzou para cima, ó, embora o preço tenha recuado as médias, mas ele só foi, ó, elas só foram se cruzar novamente
lá na frente, ó, elas se cruzaram aqui, né? A azul cruzou para cima da amarela em setembro de 2024 e depois elas só foram se inverter lá em fevereiro de 2025 e entramos no mini bear market. Depois elas se cruzaram novamente em 23 de abril e elas só se cruzaram novamente lá em final de agosto, né? E depois a gente teve uma falsa corrida de alta. Depois que elas se cruzaram para baixo, elas só voltaram a tentar se cruzar. Olha, eles tentaram se cruzar e voltou, tá vendo? Isso não pode acontecer. O que a gente quer ver aqui no preço é o preço ficar mais tempo aqui lateralizando e as médias, de fato, essa azul romper com força, né? Passar alguns dias assim e essa amarela de fato ficar abaixo. Aí sim, a gente, quem sabe, vai ter outra corrida de alta, assim como aqui atrás. Se a gente olhar outro indicador aqui, como por exemplo Waves, né, que é a lei da potência do Bitcoin segundo o halving em ciclos, a gente consegue ver que a gente tem aqui, ó, ciclos, né, de bolha no preço do Bitcoin. E eu estava falando para vocês nos últimos vídeos de que os 60 mil dólares poderia ser o fundo do preço, né? Justamente porque a gente está aqui no fundo da lei da potência, né? Então, se a gente vê historicamente, ó, se a gente tira esses momentos de bolha, deixa eu botar no gráfico semanal, fica melhor de ver. A gente tem esses momentos aqui, ó, sem bolha. Tenta enxergar aí, ó, esses momentos assim, ó, são o potencial de crescimento do Bitcoin. Então, sempre que ele segue fazendo uma onda, né, de alta, é como se fosse uma bolha, tá vendo? Ó? Tem aqui uma bolha, ele retorna o crescimento natural, ó, bolha, crescimento natural, bolha, crescimento natural. Então, se o preço do Bitcoin não tiver em uma bolha até o próximo halving, isso estaria a previsão dele para 100 mil dólares. Então, se você comprou em 100 mil dólares, a chance do preço voltar lá no próximo halving 2028 é bem grande, ele revisitar os topos históricos, tá? Ainda mais agora, se você acredita bastante assim no Bitcoin, que ele vai realmente voltar a 100 mil dólares, para agora é muito bom, né? A gente está falando aí de uma alta de quase 50%, né? Chegou aqui a informação, ó, é uma informação não confirmada no bloco, né? Ó, recebendo um símbolozinho, né? De tempo, e chegou para mim, vai chegar para mim, né? 140.131. Então vamos lá na planilha para a gente registrar, né, essas compras. Então a gente consegue ver aqui que meu preço médio está em 92.500 dólares, meu ganho em relação ao preço médio é de menos 22% de baixa. Vamos registrar mais uma compra e agora a gente baixa mais o nosso preço médio, tá? Bitcoin agora está cotado em 15 mil dólares, gastei novamente 101, dessa vez vai chegar a 140, 131 e meu preço de compra ele ficou em 72 mil dólares. Embora o preço do Bitcoin ele esteja, né, cotado a 71.800, mas eu comprei, né, com um pequeno spread e também paguei, né, 40 centavos de dólar para fazer esse saque. Vamos lá na aba dashboard, a gente consegue ver agora que meu preço médio ele cai, né, para 92.150 e meu ganho em relação ao meu preço médio ele está em menos 22%. Segurei firme, o tempo da carteira já está em 473 dias, o tempo de baixa do Bitcoin desde o topo histórico já é 160 dias. A gente já vai engatar 6 meses de baixa, né? Mas eu segurei firme. Se o Bitcoin passar mais esse ano todinho em lateralidade abaixo do meu preço médio, continuarei comprando abaixo do meu preço médio firme. E falei para vocês que eu vou até aumentar os aportes, vai ter meses que pode ser que eu compre até 1.000 dólares em Bitcoin. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço, até o próximo vídeo.